Capítulo 9, terceira parte, os demónios. Os demónios, segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demónios são entidades distintas. Por isso a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas habitadas, e uma vez libertos de corpos material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Ou seja, diz aqui que, segundo o Espiritismo, nem anjos nem demónios são entidades distintas, por isso a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoam a Terra e outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem pelo seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Atingindo o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos. Segundo a expressão vulgar, de sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até ao anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do expresso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se chamar demónios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do género humano como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal, eternamente incapazes de qualquer progresso para o bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demónios foram criados bons e tornaram-se maus pela sua desobediência. São anjos postos primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demónios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, postos na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que, por apatia, negligência, obstinação ou má vontade, persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia, a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorar-se, mas por um ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem, ainda assim, contra a vontade. Deus fornece-lhes constantemente os meios, mas com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito,
e Deus quer que todos tenhamos o mérito das nossas obras. Ninguém é posto em primeiro lugar por privilégio, mas em primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação passando, como os demais, pela rota comum. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem assim todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. E, como Deus criou desde toda a eternidade, segue-se que desde toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei do progresso, satisfaz todos os fins da criação. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que à criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demónios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo todavia seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo o mais rude trabalho. Não admira que, por muito tempo, os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça, desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra. Ele quer, pelo menos, encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está, porque lhe repugna a razão toda e qualquer doutrina na qual não responda ou não resplenda a justiça divina na plenitude integral de sua pureza. Temos aqui notas. Nota 1. As citações seguintes são extraídas da Pastoral de Monsenhor Gosset, Cardeal Arcebispo de Reims, para a Quaresma de 1865. Atendemos ao mérito pessoal e à posição do autor. Podemos considerá-las a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demónios. 2. Esta doutrina monstruosa é corroborada por Moisés, quando diz Gênesis 6, 6 e 7. Ele arrependeu-se de ter criado o homem na terra e, penetrado da mais íntima dor, disse: exterminarei a criação da face da terra, exterminarei tudo, desde o homem aos animais, desde os que rastejam sobre a terra até os pássaros no céu, os pássaros do céu, porque me arrependo de os ter criado. Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito nem infalível, portanto não é Deus. E são estas as palavras que a Igreja proclama. Tampouco se percebe o que poderia haver de comum entre os animais e a perversidade dos homens para que merecessem tal extermínio. Nota 3. Encontra-se em Isaías 14:11
e seguintes, o teu orgulho foi precipitado nos infernos, e teu corpo morto baqueou por terra. A tua cama verterá por podridão, e vermes a tua vestimenta, como caíste do céu. Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao tomber do dia, como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com os teus golpes, que dizias de coração: subirei aos céus, estabelecerei o meu trono acima dos astros de Deus. Sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E todavia foste precipitado desta glória no inferno até ao mais fundo dos abismos. Os que te viram, aproximando-se, encarar-te-ão dizendo: será este o homem que turbou a terra, que aterrou os seus reinos, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que lhe entregavam ou entregaram prisioneiros? Estas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos. São sim uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como assestam os últimos versículos. O rei da Babilônia é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí qualquer menção da cena supradescrita. Essas palavras são do rei que as tinha do coração e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizaram. A profecia da libertação do povo judeu, da rainha de Babilônia e do destroço dos assírios é, de resto, o assunto exclusivo deste capítulo. 4. Ver primeira parte, capítulo 6, número 25, citação de Ezequiel. E o capítulo dos demónios acaba aqui. Temos aqui uma referência nessas três partes, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Temos aqui a referência do que a Bíblia ou a religião católica e outras religiões acham ou dizem sobre os anjos e os demónios, e Lúcifer e Deus, e o que o Espiritismo realmente diz sobre os demónios, Deus, os anjos, etc. No lado, enquanto os demónios foram criados semelhantes aos anjos, ou seja, eram anjos e depois tornaram-se anjos caídos, isso basicamente é como se Deus fosse imperfeito, porque seria que Deus iria criar uma criatura que fosse ser tão imperfeita, sendo ele tão perfeito, certo? Uma vez que, ao passo que aqui no Espiritismo diz que os demónios são basicamente espíritos, basicamente como nós, somos nós que depois de morrer tornamos espíritos, e daí temos o livre-arbítrio de seguir o bem ou o mal, assim como temos o livre-arbítrio de seguir o bem ou o mal aqui na Terra. Basicamente é uma das coisas que eu comecei a perceber aqui, e vemo-nos no próximo episódio. Tchau.